Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Arruda. Estou gravando mais um vídeo para falar sobre um livro que costuma cair nos editais aí em concurso da educação. Bom, e além do concurso, traz um assunto, um tema muito importante para quem é área da educação, para a sociedade como um todo refletir, tá bom? O livro que eu vou falar é do o organizador do livro, é o professor José Sacristã, tem a contribuição de diversos autores. O livro se chama Saberes e Incertezas sobre o Currículo. E eu vou falar sobre o primeiro texto, né, do capítulo 1, que é do próprio professor Sacristã. Então, o título desse capítulo é O que significa currículo? Então ele já questionando aí no título a nos fazer pensar, refletir antes mesmo da leitura do texto. O que significa currículo? Às vezes, de modo direto, a gente pode pensar que é algo simples. A gente pensar no currículo que que a gente usa na sociedade para encaminhar para as empresas, para os locais de trabalho, é tudo aquilo então que eu tenho como experiência, tudo aquilo que eu tenho como minha trajetória profissional, de cursos, formações, para encaminhar, né, para um local futuro. Então, se a gente pensar no campo da educação, currículo é tudo aquilo que se deve, né, que se pretende ensinar e fazer com que as crianças, os jovens aprendam. Então é tudo aquilo que se deve trabalhar em sala de aula, o conteúdo. Pode parecer muito simples, né, muito objetivo, mas não. O currículo ele é muito mais complexo e o sacristão vai problematizar, trazer essa sua complexidade. Aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre o que ele fala. Então, destaquei alguns trechos que a gente vai refletir. Ele diz o seguinte: o currículo desempenha uma função dupla, organizadora e ao mesmo tempo unificadora, do ensinar e do aprender. Então, o currículo ele traz, né, ele cumpre esse papel aí de organizar. Imagine todo o conteúdo que tem nas diversas áreas de conhecimento. Então ele organiza. Ele organiza o que se deve ensinar, o que se deve aprender, e logo então ele unifica. Ele vai unificando ali para se trabalhar dentro de um contexto escolar. É claro que também tem aí a problematização que essa unificação ela é fragmentada. Ela é fragmentada porque nós temos as áreas de conhecimentos ali isoladas dentro do seu saber, do seu conhecimento específico. Mas é isso que ele cumpre esse papel de organizar e unificar, né? Trazer ali para o espaço escolar o que se deve ensinar e o que se deve aprender. Desse modo, o currículo se transformou em um importante regulador da organização do ensino. Então ele regula o processo de ensino. Ainda mais se a gente pensar, né, no processo mais moderno, pós-moderno, que é o que se fala do efeito de massa, onde a escola ela se amplia, né, ela se abre para que a educação seja garantida para todos, o que séculos passados não se tinha todo esse acesso. Então ela tem ali, ela recebe o efeito de massa com um maior contingente, um maior número de pessoas. Então o currículo vai regular o que se deve ali ensinar. Então ela vai colocar ali o que deve aprender em tal idade, em tal ano, em tal turma, qual que é o nível, né? O nível acima, o nível abaixo, primeiro ano, segundo ano, oitavo ano, que antes eram as séries, e em alguns lugares ainda são séries, né? O processo de seriação. Então, ele vai regular. Logo, essa regulação dele do currículo também se torna um regulador das pessoas. Então o currículo também regula pessoas, porque está colocando ali cada um dentro do seu espaço, do seu período, da sua etapa. Então ele não regula só o conteúdo, mas também as pessoas. Então o sexto ano, na idade X ali desse ano escolar, convivendo com essas crianças, com essa idade, no outro ano, professores do infantil, dos anos iniciais, dos anos finais, então vai regulando também pessoas. O currículo também, então, regula. E ele vai trazer que ele vai pontuar
aquilo que está no texto, né, aquilo que está no currículo, aquilo que está apresentado, a qualidade do conteúdo que se torna realidade é o resultado de um processo de jogo de perspectivas entre a qualidade cultural e pedagógica dos professores e a dos textos e demais materiais com fontes de informação. Então, o currículo, o texto ali que vem dado, que vem pronto, a qualidade do que vai ser concretizado no processo de ensino-aprendizagem vai ter total relação com as perspectivas, perspectivas daqueles que fazem intermediação. Então, é claro, a qualidade cultural e pedagógica dos professores, daqueles que fazem a mediação, a intermediação, a ponte, isso vai ter total relevância, essa perspectiva que é colocada diante dessa qualidade cultural, pedagógica, de vivência, e o que traz também os próprios materiais. Os próprios materiais, livros didáticos, as diversas fontes que são utilizadas para se concretizar aquilo que se tem no currículo. Aí lembrando que o currículo das diversas redes, né, municipal, estadual, federal, a particular, cumpre dentro do parâmetro nacional, mas também tem ali as suas especificidades, as suas questões por ser uma rede privada, mas todos, de um modo ou de outro, estão dentro aí desse guarda-chuva que é o currículo que é apresentado a nível nacional. Então, essas diferentes perspectivas vão resultar na qualidade do conteúdo. E pensando dessa maneira, né, a gente refletindo o pensamento, a importância que o pensamento sobre o currículo tem de desvelar sua natureza reguladora. Então, a partir do momento que esse currículo ele nos chega, Sacristã pontua que refletir, né, sobre ele, o pensamento sobre o currículo, nós precisamos desvelar sua natureza reguladora. Então, desvelar isso que regula. O porquê, né, dessa sua regulação, no sentido que tem a sua importância desse documento, dessa perspectiva, porque se trata daquilo que é apresentado enquanto projeto, né, projeto de educação, projeto de aprendizado, desenvolvimento de um povo, de uma nação. Né? Mas até que ponto essa regulação, até que ponto essa regulação deve ser aceita, não deve ser, o porquê dela. Aí ele continua, ou seja, devemos avaliar o sentido do que se faz e para o que fazemos. Então, mesmo sabendo que é necessário, diante de um contexto, imagina um país que no Brasil, uma cidade, um estado, onde cada um atua, não ter um currículo, porque também não pode ser algo arbitrário, cada um ali trabalhar o que quer. Então tem o modo de organização, mas questionar essa regulação, o que desse conteúdo, o porquê, a quem está servindo, por que esse conteúdo e não aquele, porque é trabalhado um conteúdo e o outro é descartado. Então, essa nossa capacidade de refletir, pensar sobre esse seu caráter aí regulador, essa sua natureza reguladora. Porque queira ou não queira, sabemos que de um modo ou de outro a educação deve estar para servir, contribuir com o desenvolvimento de cidadãos, crianças, jovens, adultos, do povo brasileiro. Então, contribuir com o seu aprendizado, com o seu desenvolvimento, de modo geral. Então, por que isso é trabalhado e isso não? O que isso vai contribuir com o aprendizado, com o desenvolvimento? A que interesse serve essa linha de raciocínio? Então, desvelar esse seu caráter regulador. Por que nesse ano, nessa etapa, nessa idade? Então, essa nossa a perspectiva de refletir sobre isso. Também não pode ser o vazio pelo vazio, não pode ser um questionar pelo questionar. Aí ele pontua aí dois campos, né? Uma ala mais progressista,
que fala de questionar, de apagar, ter que tirar tudo, é como se nada servisse, também não é assim, mas também não ser também uma linha conservadora, de que achar que nada pode ser questionado no currículo. Não, nada pode questionar, tá tudo ótimo, perfeito. Não, não é nenhum dos extremos, nenhum dos extremos. Porque também não dá para dizer que tem que excluir tudo, apagar tudo, mas é necessário refletir qual que é a intenção, qual que é o interesse, porque vamos ver se até o próximo aqui, ainda não, mas o currículo ele vai trazer, né, ele vai trazer ali toda a força, né, todas as forças que a sociedade ali tem como impulsionadoras ou que influenciam diretamente o currículo. Famílias, interesses, grupos, então diversos setores ali vão, né, influenciar diretamente o currículo, até o modelo socioeconômico, né, político, das relações sociais. Então devemos aí questionar, avaliar. Ele começa aqui, ele usa esse termo, devemos avaliar o sentido do que se faz e para o que fazemos. Então, seguindo, presumimos que a educação tem a capacidade de servir para o desenvolvimento do ser humano, como indivíduo e cidadão, de sua mente, seu corpo e sua sensibilidade. Ou seja, independente das diversas perspectivas, dos diversos interesses, ele diz aí que presumimos, né? Ou seja, entendemos que a educação tem que ter esse objetivo de desenvolver aí o ser humano como um todo, cidadão, questão da cognitiva, corpo, sensibilidade. Então reconhecer todas essas esferas de potencialidades do ser humano. Então a educação tem que contribuir com esse desenvolvimento, independente das diversas perspectivas. E toda a proposta, só que quando chega, né, chega esse currículo, esse texto, então vai abordar, por mais que tenha de perspectiva, seja contra, seja a favor do que ali é dado, do que é entregue nesse currículo, ele destaca que toda a proposta de texto é traduzida pelos leitores. Ou seja, isso, né, a gente entende que o ato da leitura, o texto, ele não existe só no momento que ele escreve. Ele não passou a existir no momento que ele escreve. Ele passa a se concretizar no momento que ele foi complementado com o leitor. Então o texto ele só passa a existir quando o leitor complementa. O leitor complementa. Então ele vai destacar quando ela é interpretada. Então a proposta, né? A proposta aí, quando ela é interpretada, pode ser enriquecida, inclusive subvertida pelos leitores. Então, quando o currículo me chega ali, a proposta, o texto, né? O texto, ele pode ser eu, enquanto profissional, que nessas diversas perspectivas da qualidade cultural, pedagógica, né, da reflexão, daquilo que eu posso contribuir para enriquecer o currículo, ou até mesmo para subverter. Subverter no sentido daquilo que se compreende dentro de um contexto, dentro de uma realidade que é impossível, que não é. O que esse conteúdo, né, contribui para o desenvolvimento dessa criança, desse jovem, desse adulto, qual que é o intuito, qual que é o objetivo. Então, até mesmo dentro desse grupo, dessa atividade prática ali, refletir até para, né, pensar em alternativas, utilizando ali essa base desse currículo que chega. Então, tanto posso enriquecer quanto também subverter. E isso é natural para o processo até de questionar, de refletir, de avaliar, né, para não mudar aqui os termos dele, avaliar aquilo que está sendo apresentado no currículo. Porque toda essa força, né, o que o currículo nos traz, não é apenas um conteúdo que chega na escola, que chega no chão da escola para ser ensinado, para ser aprendido. Não é apenas isso. Ele pontua que o currículo é um campo de batalha que reflete outras lutas. Então, o currículo, olha o grau de complexidade do currículo a partir do momento que a gente compreende que ele não é apenas aquilo que vai ser trabalhado no chão da escola. Não é. Ele é um campo de batalha, de lutas. Daí que temos aí interesses corporativos,
né, grupos, monopólios, né, quem está interessado ali pelo que vai ser trabalhado, ensinado, que vai ser aprendido, são lutas políticas, né, então tem questões aí partidárias, ideológicas, de contribuição para a formação de uma sociedade, né, porque ainda mais quando você fala de um fenômeno de massa, se exige como direito que todos, né, educação para todos, então entende-se que todos devem passar pela escola. Então, se há um espaço onde você contribui com a formação de um futuro, de uma sociedade, é na escola. E aqui sem clichê de uma questão romântica, não. Então, uma sociedade no futuro individualista, uma sociedade no futuro que seja colaboradora, né, que tenha aí empatia um pelos outros. Então tem aí lutas, forças e interesses políticas, econômicas. Então o modelo econômico ele vai influenciar, já influencia diretamente as relações sociais, está diretamente também influenciando no currículo. Religiosas, lutas religiosas, interesses de identidade, culturais, então aquilo que se deve cultuar, né, o conhecimento escolar deve cultuar. Então tudo isso está no currículo, que chega ali por trás, né, daquela regulação, daquela organização e unificação daqueles conteúdos, daquele assunto. Temos todas essas lutas que influenciam. Então, avaliar é extremamente importante. Avaliá-lo é extremamente importante. Então, isso passa aí pelas diferentes perspectivas que tem relação aí com a qualidade cultural, pedagógica, que dos professores e também desses materiais que nos chegam, né, os diversos materiais, diversas fontes de informação. Então, o currículo não é apenas aquilo que se trabalha. Então, a partir disso, na sequência, ele vai pontuar, né, trazer aí as diferentes perspectivas, né, que não se trata de uma questão de excluir. Nunca um currículo vai ser, eu falei nunca, mas ele acho que ele não usa esse termo nunca, mas o currículo ele não vai ter ali 100% uma perspectiva. Ainda mais numa sociedade dinâmica que nem a nossa. São diversas perspectivas que vão aparecer dentro de um currículo, que vão ali se emaranhar. Né? Então são diferentes perspectivas, diferentes interesses. E aí ele pontua, destaca a questão da tradição iluminista, atribui à cultura o valor de ser um nutriente para o ser humano. Ou seja, os conteúdos são os materiais que fazem com que o ser humano se desenvolva até alcançar uma grande plenitude. Então a tradição iluminista indica que o conteúdo a ser trabalhado, né, ser aprendido, ser ensinado, é aquele que vai alimentar, e até uma questão aí mais de essência plena. Então tem uma relação aí com o conhecimento, né, o conhecimento historicamente, de colocado aí como um padrão, acima do padrão, que perpassa toda a história da humanidade. Então tem a tradição iluminista, que vai iluminar o ser. Então tem uma perspectiva. Aí vai destacar aí a guinada construtivista. A aprendizagem deve ser um processo de depuração, enriquecimento e ampliação da experiência pessoal alimentada pela experiência social. Então a guinada construtivista vai trazer aí que, em alguns casos, né, os estudantes se afastam, a escola se afasta, eles se afastam da escola devido a não ter um sentido próximo da sua realidade, do seu contexto, não dialoga, então não tem a sua experiência no processo de ensino-aprendizagem. Então, consequentemente, ele não se sente ali pertencente àquele espaço, àquele grupo. Então, a guinada construtivista vai aí destacar a importância dessa experiência, mas também a experiência pela experiência, você foca no processo da aprendizagem, mas você também descaracteriza, você não foca no conteúdo. Qual que é o conteúdo? Né? A importância ou não desse conteúdo, a relevância ou não. Então a experiência também, só pela experiência, tem aí os seus fatores críticos, né? Críticos dessa guinada construtivista. Então, mas mesmo assim, não se trata de algo
que não se deva levar em consideração, porque preciso trazer minha experiência, minha contribuição para o processo. Aí, mais recente, a gente vai ter aí essa orientação racional moderna na educação. Está sendo mediada pela visão utilitária de uma sociedade marcada pelo desenvolvimento tecnológico e sua aplicação às atividades laborais cotidianas. Ou seja, uma situação mais, um contexto mais moderno dessa diversidade, esse mundo tecnológico, da informação, em que se cobra um conhecimento a ser adquirido que seja útil. Então eu tenho que estudar aquilo que é útil, aquilo que eu vou utilizar. Um exemplo aí é a educação financeira. Vamos trazer para a escola a educação financeira porque isso é útil para a questão aí do dia a dia, é uma necessidade. Então isso já vai se exigir, não é à toa que tem aí algumas áreas de conhecimento que estão sendo retiradas em alguns currículos em prol de outras. Então, mas não que isso não deva ser discutido, deva ser refletido, se é importante, de fato, até que ponto não é, mas por que retirar aquele conhecimento em detrimento desse? Então, como é que se pode aí não é fácil, não é simples chegar no consenso, né, de perspectivas, mas como a construção de um currículo vai ampliar, né, contribuir, porque o resultado final se trata aí de um desenvolvimento de país, né, das pessoas, do seu povo, consequentemente o futuro de nação. Qual é a perspectiva que queremos de sociedade? Qual a perspectiva que desejamos aí das relações pessoais, de um povo, de uma nação, do seu desenvolvimento econômico, político? Então tudo isso, né, essa reflexão, aquilo que nós temos como clareza, precisamos ter uma clareza para se avaliar aquilo que se chega. Porque não se trata também de uma crítica pela crítica, no sentido de excluir por excluir, tirar por tirar. Né? Então precisa avaliar aí para poder fazer enfim, organizar da melhor maneira para que se resulte na melhoria e na garantia de uma educação de qualidade, independente da perspectiva. Enfim, então isso pontua aí Sacristã. Então ele vai, né, trazer que precisamos apoiar em uma abordagem mais holística, complexa e estimulante. Então, são diversos estudos aí, e ele vai pontuar essa necessidade de se apoiar, não é uma coisa simples, de vir uma visão única. Então, como que a gente pode entender isso, colocar isso no nível de complexidade? Bom, isso não é uma questão simples, mas reconhecer aí como que, de modo integral, de modo holístico, podemos levar a questão do currículo, né? Trazer a questão do currículo aí para que também seja estimulante, não é algo simples. Bom, bem, aqui apenas mais uns comentários, né, sobre o que traz Sacristã. Ele vai pontuar aí muitas outras coisas, a própria questão de se avaliar, né? Então temos ali o currículo oficial, aquele que tem o projeto de educação, aquilo que é produzido, e aquilo, aí nós temos o currículo que passa por aquilo que é interpretado pelos professores, pelos materiais didáticos, aquilo que é de fato estudado, aquilo que é aprendido e aquilo que é comprovado no aprendizado. Então, para se chegar desse currículo, né, desse currículo lá oficial, até o currículo avaliado, que é aquilo que se comprova que foi aprendido, que foi ensinado, tem um percurso, tem um longo percurso aí. Então vai trazer essa questão também, esse questionamento, tá bom? Então é isso. Esse é o livro Saberes e Incertezas sobre o Currículo. Falei apenas sobre o primeiro texto do capítulo 1, que é do próprio professor Sacristã. Mas espero que tenha aí, né, provocado, refletido para compreender essa questão do currículo, que não é algo simples. Não é algo simples. Ele está no patamar complexo, como a gente viu, porque o texto escrito, ele chega a nós. Mas antes tem toda aí
todo o interesse da sociedade, as diversas perspectivas, e o texto, o currículo, ele não se dá quando ele se chega, mas é no seu processo. Então, no seu desenvolvimento que se faz o currículo. Aí vai do professor, da professora, dentro das diversas perspectivas, daquilo que ele tem, do seu sentido, sua perspectiva cultural, pedagógica, daquilo que vai enriquecer o currículo ou até mesmo subverter diante daquilo que ele está propondo, que não condiz com o papel da educação, né, a função aí de contribuir com o desenvolvimento humano integral de crianças, jovens e adultos. Bom, espero ter contribuído. É um pequeno vídeo aí, uma contribuição. Curte o vídeo, compartilha, aciona o sininho para poder acompanhar as outras postagens. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Abraços.